Sejam todos bem-vindos a este canal do YouTube. Hoje apresentamos a palavra de Deus proferida por nosso Senhor Jesus Cristo no mosteiro de Nova Jerusalém, na Romênia. A palavra de Deus sobre o fogo apocalíptico, parte 3. De 1992 a 1994. A minha Santa Romênia foi liderada por líderes santos e corajosos que amavam a Deus. Agora teve governantes que o contaminaram. É como o casaco de um petroleiro, manchado de óleo combustível. Vou colocá-lo no fogo para limpá-lo. Eu quero, e devo conseguir, trazer o líder que quer Deus, e colocar um líder sobre a pequena igreja ao meu gosto. O mundo não sabe o que eu falo, mas saiba que ouvirá e a minha palavra será conhecida. Então muitas pessoas responderão: eu não sabia, Senhor, que tu trabalhavas. Ó, minha amada Romênia, saia da Babilônia, livre-se da fornicação e santifique-se comigo, para que você não experimente o castigo da Babilônia, porque subirá a fumaça do fogo no qual a Babilônia queimará, a cidade vestida de vison e ouro, e os apóstolos e profetas se alegrarão, que o Senhor vem com justiça para resgatar seu sangue, porque o anjo das igrejas soará e espalhará a palavra de Deus, e os tempos eles serão estabelecidos, e a igreja do Deus vivo será glorificada, e poder será dado aos que estão nos tronos para executar o julgamento e para redimir o sangue daqueles que foram mortos pelo testemunho de Deus, que não foram contaminados pelo vinho da Babilônia, e as lágrimas e a morte perecerão, e os céus e a terra serão renovados, porque os velhos passarão. Paz neste dia de santificação celestial. Paz e poder do Espírito Santo, Criador da vida viva, sobre todos os fiéis que colocaram as festas do Senhor no seu lugar como foram colocadas desde o início. E muitas multidões virão a este banho, meus amados, assim como no tempo de João vieram Jerusalém e a Judéia e os das terras do Jordão vieram para purificar seus pecados através do batismo de João. E esse momento chegará, tal como foi então. Os escribas e fariseus que agora existem virão, porque verão o poder do Senhor que está aqui, e fugirão para ele para escapar da ira que haverá. Eles virão. Porque então entenderão que o Senhor elevou os humildes e cumpriu a Escritura que diz que Deus tem poder para encher a raça de Abraão daqueles que não são considerados. Eles virão e verão os milagres do Espírito Santo e serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Porque o campo será limpo e haverá uma triagem entre o trigo e o joio. E eis que haverá uma grande dia do batismo com o Espírito Santo e com fogo, e muitos dos incrédulos serão salvos então, conforme a palavra que diz, serão salvos como pelo fogo. Meu amado, eis, Pai, como falei a este povo. E agora é assim que falo com aqueles que me restam e com aqueles que aumentam o meu corpo e a minha glória e o número dos meus discípulos. Assim falo, filhos, amém, amém vos digo, que chegou a hora de falar a palavra e de tirar vida da morte, e de fazer trigo do joio, e aquele que não recebe esta palavra, que ele será purificado como pelo fogo, e isto também será pela palavra. Mas preciso de discípulos, preciso preparar bem os meus trabalhadores e treiná-los bem com o trabalho da colheita abençoada, e faremos uma colheita abençoada, mas trabalharemos novamente como trabalhávamos antes. Pois eu enviei os 12 e os 70 apóstolos, e os 12 foram acompanhados pelos 70, e em todos os lugares iam de 2 em 2, e de vez em quando eles se encontravam, e de geração em geração minha igreja trabalhava assim, minha verdadeira igreja, meus amados. Mas ela, minha igreja viva, não tinha lugar na terra, e ela levava sua vida de acordo com a minha vida, e ninguém a amava, e ela estava escondida e estava de acordo com a minha vida. Vir com o braço cheio de roupas brancas e alianças brancas, porque as roupas daqueles que estarão diante de mim e da minha glória e da glória da minha Romênia serão brancas. A vestimenta do corpo será branca, e a vestimenta da vida e do espírito será triplamente branca, e falarei o que está escrito para falar para este tempo. Vinde, benditos de meu Pai, que vencestes entre as coisas celestiais, para pôr a mesa do casamento do noivo santo e da noiva com o nome de Nova Jerusalém. Amém. Quando recebi uma ordem de meu Pai, levei a palavra à manjedoura da minha palavra, que está localizada na Romênia, e disse para ser bispo. E se eu disse esta palavra, sentei-me para cumpri-la, porque o Senhor é fiel em suas promessas. Mandei uma palavra ao que hoje governa a sede da igreja e disse-lhe, levante-se para ungir aquele que é de mim verdade desta vez. Irineu Bistrianou. E por que fiz isso? Foi o que eu fiz, para que a lei não dissesse que eu não obedeci à lei, e aquele, querendo ou não, acreditando ou não,
foi e te ungiu sacerdote, mas a palavra de Deus te ungiu e não isso, a palavra que veio de mim sobre isso, porque o Senhor opera pela palavra, e a palavra de Deus é chamada sua obra. E onde está sua obra no meio da igreja que se autodenomina minha igreja? Você quer acreditar que a igreja é Sodoma e Gomorra? Você quer acreditar em Deus quando Ele lhe diz que não há igreja, nem lugar de igreja, nem altar de igreja, nenhum lugar que seja conhecido como santo, que não tenha sido tocado pelas mãos e pelos corpos sujos da sodomia e de Malaquias, pelos pecados de Sodoma e Gomorra, cujas cidades foram queimadas com o fogo que desceu do céu, conforme a palavra de Deus que veio para punir a impureza? Você quer acreditar que toda a sujeira da terra será queimada com fogo? E o que acontecerá com aqueles que contaminaram os lugares que foram dedicados a mim e ao meu espírito e à glória do meu nome? Ó, meu amante ungido por Deus neste momento, por Deus e não por mãos impuras. Ah, minha amada, você sempre diz que quer ver a minha glória, mas eu lhe digo que você já a viu. Quantas vezes você quis, quantas vezes você pediu, você viu e conseguiu. E aqui está o que tenho a acrescentar a estas palavras: está chegando uma provação pesada e nebulosa, como nunca aconteceu desde tempos imemoriais, nem acontecerá novamente depois disso. O fogo de Deus está vindo sobre os feitos de Sodoma e Gomorra, mas está chegando e começará com a casa que se autodenomina a casa de Deus, pois assim está escrito: começarei pelo meu santo templo, pois eles se chamam para me servir. Mas você acredita quando eu lhe digo que há muitos padres e monges e há bispos que não acreditam que Deus existe? Você acha que surgiu uma linhagem de sacerdotes daquela época, dos meus crucificadores que estão desde aquela época até hoje? Você acha que as igrejas estão cheias de ministros que servem à crucificação do Espírito Santo? Ah, o Espírito Santo está severamente crucificado, meu Pai, e o Espírito Santo clama e luta para sair do prego e vingar sua pureza e santidade que foram desprezadas pelos servos da igreja, porque deles o Senhor exigirá uma conta, daqueles que se sentaram à frente do meu rebanho de todas as partes da terra. Ó, minha glória está chegando, meus amados, mas é assim que virá. Virá, e se vier desta forma e não de outra forma, aqui está a verdade da Escritura que diz: ai daqueles que esperam para ver o dia do Senhor, porque esse dia é um dia de fogo e terror, tal como nunca houve desde os tempos antigos, nem haverá mais tarde. E o que será daquela igreja que se diz estar comigo? Ó, o Senhor encontra isso no mundo e não em Deus. O que será daquele que fez um acordo sujo com o Espírito, o nome e a vestimenta ordenada por Deus? Por que puseram César e venderam por dinheiro a dádiva que está no altar? E desde então se arrecadou muito dinheiro, muita prata com que foi vendido e comprado o Filho de Deus, e levantou-se uma multidão de Herodes, uma multidão de judeus, e de Anás, e de Caifás, e encheram os lugares que foram tomados dos pais, e saquearam as coisas sagradas, e contaminaram meus vasos e minhas igrejas, e sobre o povo quebrado pela ignorância eu levei cativo sugando seu sangue e sua vida, porque a vida do meu povo sou eu, meu amado, eu. E se já não podia sentar-me em pratos quebrados, em pratos sujos, em lugares contaminados e impuros pela santidade daqueles que impõem as mãos sobre eles, é por isso que minha criatura não tinha mais Deus, e se não tinha mais, morreu, que não há vida sem vida. E agora o que resta fazer? Ó, somente com fogo a impureza pode ser limpa. Você quer acreditar no que eu te digo? Que não se pode ser chamado ao serviço divino, não se pode fazer com dinheiro e com a força, e este chamado ao serviço não é verdadeiro, porque o Espírito Santo não se dá em escala terrena, mas se dá através de um chamado celestial, através de uma revelação celestial, trabalhando através do Espírito da revelação celestial. E foi assim que surgiu uma linhagem de sacerdotes, sob a palavra de que estão seguindo meus apóstolos. Este é o fim do programa de hoje. Que Deus os abençoe e os mantenha próximos ao seu sagrado coração. Amém.